Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, unimos agora nessa fé, dessa corrente de oração, por todas essas pessoas que deixaram seus nomes, por aquelas também que não conseguiram, mas agora participa dessa corrente, meu Pai. Eu peço pelos sofridos, os necessitados, os desamparados, essa pessoa que se sente vítima de um trabalho, essa pessoa que está aí depressiva, que tem problemas imigratórios e não vê como resolvê-lo, essa pessoa que agora está num leito de dor, que tem o seu familiar aí com essa enfermidade, que em nome do Senhor Jesus, haja agora o poder de Deus na sua vida para você ser curada. Em o nome do nosso Deus, seja livre desse mal agora. O poder de Deus alcança a sua vida. E toda amargura, solidão, depressão, desejo de morte, saia dessa vida, saia desses caminhos. Problema que está nessa família causando a separação, saia também agora. Pois nós unimos a nossa fé e expulsamos todos os males dessa vida para nunca mais voltar. Em o nome do nosso Senhor Jesus, diga: saia da minha vida e não volte nunca mais. Receba agora aí a sua libertação. Seja livre desse mal que estava operando dentro da sua casa. Seja livre desses pensamentos de morte, vícios. Problema que estava com seu familiar agora já não está mais. Porque o nosso Deus, Ele arrancou do seu familiar esse mal. Sejam todos curados, libertos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nessa bênção na sua vida, diga amém e graças a Deus. Você agora vai acompanhar a história de uma pessoa que venceu e que o mal que estava na vida dela foi arrancado e hoje ela é feliz. Sempre ouvi falar mal da Igreja Universal. As pessoas, minha família, diziam que a igreja roubava, que os pastores manipulavam as pessoas, induziam a elas a darem dinheiro. Então, eu tinha medo porque eu achava que a igreja era uma seita. E quando eu ouvia falar mal do Bispo Macedo, por ele ser responsável por essa seita, então eu tinha medo. Então, quando eu passava na frente da igreja, eu preferia dar outras voltas. Eu tinha medo de que eles fossem fazer algo contra mim. Eu não aceitava os convites que davam, porque eu tinha medo do que eles pudessem fazer comigo. Quando eu via as programações da TV, os testemunhos, eu não acreditava, por conta de já ter ouvido falar mal, então eu preferia nem assistir, preferia nem dar ouvidos, por conta desse medo que eu tinha. Eu sempre sentia um vazio dentro de mim. Então, desde a infância, eu já sofria com problema de saúde, eu não tinha um lar estruturado, na minha família havia sempre muitas brigas, o meu pai bebia muito, a ponto de agredir a minha mãe. Lembro de um episódio que no meio de uma discussão dessa, eu fui tentar ajudá-la, eu acabei apanhando junto. Então, cada vez eu me frustrava, eu ficava revoltada, eu tinha raiva do meu pai. E assim eu cresci. E eu achava que um dia eu encontraria felicidade se eu me relacionasse com alguém. Foi ao ponto que eu conheci uma pessoa, me casei e eu achava que ali eu ia ser feliz. E pelo contrário, havia muitas brigas, agressões verbais, e a ponto de eu descobrir a traição. Então, o meu fundo de poço foi quando eu entrei em depressão profunda. Eu me sentia vazia, eu me sentia sozinha, eu não me valorizava. E num determinado dia, estava passando a programação de TV, e era da Igreja Universal, mas naquele momento eu não sabia que era. Eu só via que o pastor, convidando
para ir numa reunião, e o que ele estava falando era exatamente o que estava acontecendo comigo. E então ali me despertou. Eu disse, bom, já tentei procurar preencher o vazio em baladas, em bebidas, em más amizades, mas ali eu não consegui encontrar. Então eu aceitei o convite e fui. Só que no momento em que eu fui, eu não sabia que era a Igreja Universal. Quando eu botei os pés na igreja, eu já senti algo diferente, como se já tivesse tirado um peso das minhas costas. E no final daquela reunião, eu fui olhar para ver qual igreja era. Quando eu me deparei, era a Igreja Universal, eu não acreditei. Eu disse, como as pessoas falavam tão mal? E eu tô aqui, não é nada do que eu ouvia falar. Eu tô me sentindo tão bem. Então ali quebrou aquela frustração que eu tinha. E eu disse, não, eu vou voltar. E aí eu comecei a frequentar. Ali eu comecei a me entregar, tive que abrir mão de coisas e pessoas que eu sabia que não me faziam bem. Então ali começou a minha transformação, quando eu me entreguei 100% para Deus. Eu tive que fazer uma escolha. E não foi fácil, é difícil. Por conta da depressão, eu tomava muitos calmantes, remédios para poder estar em paz. Mas naquele momento eu já me senti bem. E ali, no decorrer do tempo, com a minha entrega, eu encontrei a Deus. Foi quando eu tive a certeza que Deus era comigo. Então, quando eu tive o conhecimento do Espírito Santo, eu passei a buscar. Eu tive que me dedicar, eu tive que buscar forças em Deus, porque eu não conseguia sozinha. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu mudei de dentro para fora. Então já não era mais aquela Viviane que sofria, que era depressiva, que andava desanimada, eu não acreditava nem em mim. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo passou a ser transformado e foi de dentro para fora. A partir daquele momento, tudo na minha vida foi se transformando. Eu comecei a trabalhar, Deus começou a me prosperar, Deus abençoou a minha família, graças a Deus. Né? A minha família hoje não tem mais brigas, hoje é um lar de união. E Deus também abençoou a minha vida sentimental. Achava que eu nunca mais ia ser feliz e eu conheci o amor que vem da fé. Deus me abençoou com o homem de Deus. Então, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a verdadeira alegria, hoje é um prazer servir a Deus. A Igreja Universal, para mim, ela é uma mãe espiritual que ensina a se valorizar, ensina o princípio principal, que é a salvação da nossa alma. Então, não é uma igreja de homens, porque Jesus Cristo é o Senhor dela. Então, quem entra por essa porta jamais vai ter sede. Então, para mim, ela foi a porta de entrada que transformou a minha vida por completo.